E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Luciano Borges novamente. Vamos dar continuidade àquela aula de ecologia que nós vimos, em que foram abordados conceitos, né, a teoria que rege a ecologia, principalmente naquele aspecto que diz que a ecologia ela vai avaliar tanto o comportamento dos seres vivos na sua plenitude, como também a interação que esses seres vivos são capazes de fazer com o ambiente que o cerca, certo? Criando uma verdadeira teia de relacionamentos entre eles, ok? Só para a gente resgatar nesse início, vamos colocar os conceitos básicos que já foram abordados em outras aulas, só para a gente recapitular, para dar continuidade, para ter mais eficiência no andamento da aula. Show? Podemos dizer, por exemplo, que população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que habitam uma determinada região. Beleza? Assim como comunidade ou biocenose, o conjunto de populações compartilhando a mesma área, ou seja, você pode até ter indivíduos da mesma espécie em outras regiões, mas para ser contemplado numa comunidade, existe a necessidade daquela população ou daquelas populações coabitarem em uma determinada região, ok? Então, se você tem onça em várias regiões, lembra que você pode ter várias onças em várias regiões distintas, mas para contemplar uma população, ela tem que estar habitando uma determinada área, ok? Assim como, se você pegar várias populações e uni-las, você vai ter uma comunidade naquela área, compartilhamento de área, ok? Ecossistema seria a interação desta comunidade com o meio que o cerca, principalmente. Beleza? Esse meio que o cerca acaba tendo diversos fatores, por isso a gente pode relembrar uma coisinha aqui, ó. Pensa comigo. Eu posso dizer que nesse ambiente existem fatores, certo? Que o contemplam. Fatores que expressam o tipo de ambiente que estão inseridos. Dentre esses fatores, eu posso dizer fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? Aqueles fatores que vão expressar, por exemplo, um grupo de nutrientes que você vai ver no meio, a presença de água, gases, fatores que não estão vivos, ok? Assim como, nesse ambiente, você pode visualizar fatores, certo? Que são bióticos. E o que é um fator biótico? Olha o bio aqui. Bio te lembra o que é vida? Então seriam os seres vivos que vão interagir com esses fatores abióticos nessa área. Tudo bem? Habitat seria o local onde uma espécie foi selecionada. Cuidado com aquele termo de local onde a espécie mora, beleza? A gente não pode generalizar dessa forma, ok? Então pensa que é onde ela foi selecionada, onde sofreu evolução. Show? Nicho seriam todas as atividades contempladas por essa espécie. Quem ela come, certo? Se serve como presa, os parasitas que tem, ok? Fiz até um quadrinho que seria legal a gente fazer uma relação entre o nicho, certo? E o hábitat dessa espécie. Então o que vai acontecer? Quando a gente pensa no nicho, que seriam basicamente as atividades que esse indivíduo vai apresentar, obviamente que por processo seletivo essas atividades elas estão contempladas dentro do hábitat onde esse processo seletivo aconteceu. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês um lobo-guará, certo? Que tem uma atividade predatória, ele tem relacionados ao seu metabolismo, a sua forma de vida, a sua fisiologia, parasitas, ele tem uma forma específica de buscar água, tem presas específicas dele, uma resistência a determinada temperatura, uma forma de reprodução exclusiva dele, que inclusive o dará subterfúgios para conseguir se manter em um determinado ambiente e controlar a sua população, até mesmo a interação que ele pode ter com outros lobos. Tudo bem? Uma coisa interessante a se ressaltar seria esse princípio da exclusão competitiva de Gauss, que, se você lembrar, já vimos esse conceito. Uma espécie ela pode ter um nicho semelhante a uma outra espécie, porém, essa sobreposição de nichos pode levar a uma intensa competição entre eles, ok? Competição essa que pode levar à extinção de um desses grupos e processos seletivos que podem aprimorar um outro grupo, ok? Esse processo de exclusão competitiva ou exclusão de Gauss, certo? Ele está diretamente atribuído ao comportamento, ao nicho de uma determinada espécie no seu respectivo hábitat. Tudo bem? Dando sequência, queridos, é interessante a gente lembrar o conceito da transferência de energia e matéria que acontece entre os organismos nessa área em que eles vão sofrer interação.
Para a gente relembrar isso, é interessante a gente identificar os níveis tróficos de um determinado grupo, de uma comunidade, beleza? Quem seriam esses benditos níveis tróficos? O que acontece? Organismos que são chamados de heterotróficos, você deve lembrar, são aqueles indivíduos que não têm a capacidade de produzir o seu alimento, ok? Se ele não tem a capacidade de produzir o seu alimento, obviamente ele vai ter que tirar de alguém, certo? Se ele tira de alguém, ele tem uma capacidade de consumo, mas é aqui que vem o cuidado, é aqui que vem o detalhe. Essa forma de consumo desempenhada por esse organismo é uma forma de consumo que pode variar bastante de uma espécie para outra. Okay? Existem indivíduos que têm a capacidade de fazer um consumo, por exemplo, voltado simplesmente para consumo de herbívoros. Okay? O que precisa de toda uma estrutura fisiológica específica para que aquele indivíduo consiga consumir esses nutrientes, certo? Se nós formos avaliar, aqueles herbívoros, eles têm categorias, eles têm estruturas de defesa justamente visando evitar esse consumo próprio, como, por exemplo, a produção de celulose. Então, ele vai precisar de todo um aparato metabólico, todo um aparato fisiológico que permita com que esse indivíduo faça o consumo desta celulose, ok? Algo que não é tão necessário, tão comum quando você pensa num organismo que é heterotrófico, porém de cunho carnívoro. Os carnívoros, eles vão priorizar na sua alimentação o consumo de carne, ok? O consumo proteico, especificamente, e não necessariamente um consumo proteico de revestimento celulósico, ou seja, as células que são consumidas por indivíduos autotróficos de natureza carnívora, elas não estão tão protegidas pela celulose. Então, o aparato fisiológico enzimático que esses indivíduos vão apresentar totalmente diferente do aparato enzimático de um herbívoro exclusivo, certo? O que acaba fazendo com que nós tenhamos formas de consumo diferentes, beleza? Por isso, dependendo do tipo de indivíduo que está sendo consumido e também que está fazendo o consumo, nós podemos classificar esse consumidor por ordens. Consumidores de primeira ordem, certo? Que são aqueles que são diretamente ligados ao consumo de herbívoros, consumidores de segunda ordem, que são aqueles que vão consumir os consumidores de primeira ordem, e assim sucessivamente. Tudo bem? Já os organismos chamados de autotróficos são aqueles que têm a capacidade de produção direta do seu alimento, certo? Principalmente por reações de cunho endergônico, em que eles vão ter consumo energético para produzir, transferir, converter energia luminosa ou energia química em moléculas que sejam de maior acessibilidade, certo? Como acontece, por exemplo, em organismos que conseguem desempenhar fenômenos como, por exemplo, a fotossíntese, ok? Fotossíntese essa que é um fenômeno que utiliza a energia luminosa na produção energética, certo? E ainda organismos que conseguem desempenhar a quimiossíntese, ok? Quimiossíntese essa que acaba fazendo com que os indivíduos eles vão ter uma fonte energética de reações de oxidação, por exemplo. Contudo, essa reação não necessariamente utilizará ou estará disponível na luz disponibilizada pelo Sol. Por isso, quimiossíntese. Mas o que ambos processos têm em comum? Uma produção intensa de matéria orgânica, certo? E essa matéria orgânica produzida é uma matéria orgânica que tem, além de um enriquecimento calórico significativo, principalmente quando se trata de lipídios e carboidratos, ok? Essa matéria orgânica ela serve como base nutricional para contemplar a atividade fisiológica tanto dos produtores como também de muitos consumidores, estabelecendo uma relação direta de consumo e produção de matéria entre todos os seres vivos que estão compartilhando esses recursos. Tudo bem? Assim, a gente pode identificar como biomassa a massa adquirida por esses organismos ao longo do seu processo de desenvolvimento, seja por conta da produção em produtores, seja por conta do consumo, já considerando os consumidores, certo? E existe um grupinho que merece um pouco de destaque, ok? Como nós já vimos, produtores,
eles têm a capacidade de converter a energia, certo? Produzindo matéria orgânica, queridos. Fique tranquilo, certo? Não faça aquela confusão que muita gente diz, o organismo produtor é capaz de produzir energia. Não. Energia, se você for parar para pensar, organismo nenhum é capaz de produzir energia. O que a gente consegue fazer é conversões, certo? Eu consigo converter uma forma de energia em outra forma de energia, ok? Quando a gente considera os consumidores, eles são capazes de consumir matéria orgânica que foi produzida a partir de um outro indivíduo, certo? Seja um produtor ou seja um outro consumidor. Ele é capaz de fazer esse consumo direto. E uma coisa interessante, se considerarmos que os consumidores variam na sua forma de nutrição, existem grupos de consumidores que conseguem extrair o máximo dos nutrientes, certo? Que são disponibilizados a eles, que é o que acontece com esse grupo especial chamado de decompositores. Toma cuidado, porque o decompositor, ele é um tipo de consumidor, certo? Só que um tipo de consumidor que apresenta um fenômeno, um processo fisiológico um pouquinho diferente. O que ele é capaz de fazer? Ele consegue pegar aquela matéria orgânica que foi produzida lá a partir dos produtores e que foi utilizada pelos outros consumidores e ele converte essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Ok? Ele consegue fazer aquilo que nós chamamos de reciclagem de matéria. E é graças a ele que essa matéria inorgânica acaba sendo novamente disponibilizada para os autótrofos ou organismos autotróficos para que novamente ele consiga produzir a matéria orgânica. Ok? Então isso estabelece uma verdadeira ciclagem, fazendo com que todo meio, todo ambiente, toda comunidade, todo ecossistema ele precisa, certo, da atividade desses decompositores. Em maior ou menor número, eles sempre estarão presentes. Tudo bem? Fazendo com que, quando a gente avalia esses 3 comportamentos fisiológicos, obviamente, nós determinamos os níveis tróficos que você vai encontrar em todo tipo, por exemplo, de ecossistema. Tudo bem até aqui, queridos? Certo? Então, dando prosseguimento, o que acontece? Nós podemos observar o seguinte: há uma relação direta entre esses organismos que estabelece um fluxo energético e principalmente um fluxo de matéria. Ok? Inicialmente, queridos, vamos pensar nesse conceito de cadeia, certo? Ecológica ou cadeia alimentar. Por enquanto, deixa de lado um pouquinho esse lance da teia alimentar. Vamos focar na cadeia, certo? O que vem a ser a cadeia? Como nós conversamos aqui atrás, no outro slide, nós vimos o seguinte: cada ecossistema apresenta variações de níveis tróficos. Mas isso não quer dizer que o indivíduo ele vai apresentar um único nível trófico, certo? E ainda, isso não quer dizer que a própria cadeia ecológica vai apresentar somente 3 níveis tróficos. A gente pode ter inúmeras variantes, certo? E é o que a gente consegue visualizar, por exemplo, quando a gente pega esse exemplo de cadeia que eu coloquei aqui para vocês. Fica ligado. O que a gente consegue ver aqui? Um indivíduo ocupando o nível trófico de produção, um indivíduo ocupando o nível trófico de consumidor, que pelo fato dele ser o primeiro consumidor a acessar a matéria orgânica produzida pelo produtor, ele é considerado consumidor primário ou de primeira ordem, certo? Nesse caso, esse gafanhotinho que está aqui, fazendo esse consumo, o que acontece com ele, cara? Ele, quando consome essa matéria orgânica, ele vai tirar os nutrientes produzidos pelo produtor e ele vai utilizar como matéria-prima, certo? Como monômeros para fazer os seus próprios nutrientes, beleza? E quando ele monta os seus nutrientes, ele vai reorganizar, certo? Por exemplo, nós sabemos que produtores são produtores pelo fato de conseguir sintetizar matéria orgânica, beleza? Dentro dessas matérias orgânicas eu posso falar, por exemplo, a questão da proteína. Proteína são cadeias de aminoácidos. Okay? E sendo cadeias de aminoácidos, elas conseguem, associando esses aminoácidos, essas plantas, elas conseguem, por exemplo, criar cadeias longas que vão desempenhar, por exemplo, a sua atividade enzimática, né?
suas proteínas estruturais. Para você ter ideia, as proteínas envolvidas no processo da fotossíntese, as enzimas envolvidas no processo fotossintético, são as enzimas que a gente encontra em maior quantidade no ambiente. Então, uma planta, por exemplo, ela tem uma capacidade de produção de proteína absurdamente grande. Essas proteínas estão presentes ao longo de todo o corpo do vegetal. Certo? Poderia ser uma bactéria? Sim, poderia ser uma bactéria fotossintetizante, uma bactéria quimiosintetizante, porém não esqueça, o desenvolvimento de uma cadeia ecológica está atrelado ao hábitat, ao local, aos fatores abióticos aos quais esses indivíduos estão submetidos. Beleza? Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, os produtores, eles são capazes de produzir essa matéria orgânica e disponibiliza, nesse caso, para esse gafanhotinho que ocupa o nível trófico de consumidor primário. Ao ocupar esse nível de consumidor primário, o que acontece? Os nutrientes, as proteínas que foram produzidas aqui, elas são transferidas ao gafanhoto, que reorganiza, criando suas próprias proteínas. Isso também pode acontecer com carboidratos, lipídios, né, vitaminas, enfim, ácidos nucleicos, cara, também são muito úteis e a gente às vezes esquece de estudá-los. Então o que acontece? Esses gafanhotos, eles reorganizam para montar a sua estrutura fisiológica, sua estrutura corporal, beleza? Mas ainda assim, eles estão repletos de nutrientes, ok? Um consumidor secundário pode ver uma oportunidade nesse gafanhoto de fazer um consumo direto dessa matéria, ok? E ao fazer o consumo direto dessa matéria, entenda, aquilo que foi produzido no produtor e reorganizado no consumidor primário, ele pode ser ainda disponibilizado para o consumidor secundário. E esse consumidor secundário, concorda comigo que ele está consumindo indiretamente o que foi produzido no produtor? Então ele ainda consegue reorganizar os nutrientes, extraindo o que ele precisa energeticamente e recompondo suas estruturas, porém ele está sendo o segundo indivíduo a acessar esses nutrientes que foram produzidos pelo produtor. Ok? Nessa lógica, a gente consegue visualizar o seguinte: poxa, se o produtor, o consumidor primário foi o primeiro a acessar, o consumidor secundário ele vai acessar aquela matéria orgânica reorganizando. Óbvio que existem perdas ao longo do processo, que nós vamos ver já já como funciona, mas eu consigo entender que a população de consumidor secundário está interagindo diretamente com a de consumidor primário, certo? Condicionando, inclusive, o tamanho dessa população à presença desse consumidor primário. Então, existe um certo grau de dependência entre eles. Se formos analisar mais friamente, concorda que essa matéria que está disponibilizada no consumidor secundário, porque ele está compondo sua biomassa, ok? Ela também pode ser acessada por um indivíduo que seja um predador desse passarinho, cara. Se ele está predando uma cobra, por exemplo, o que acontece? Essa cobra vai ser o terceiro grupo de indivíduos, ou a terceira população, certo? A consumir indiretamente os nutrientes produzidos lá no produtor. Meus amigos, essa transferência nutricional, essa transferência energética que foi estabelecida aqui, eu posso chamar, neste caso, de uma cadeia ecológica, porque concorda comigo que o produtor que está estabelecido aqui, ele é um produtor, porém, nesse caso, eu estou representando uma única população de produtores. Na natureza isso é comum de acontecer? Nossa, gente, é raríssimo. É raríssimo. Beleza? Por quê? Normalmente você não vê um produtorzinho. Você vê vários nesses ambientes, certo? Você vê vários tipos de planta, várias bactérias, vários organismos com atividade fotossintética, atividade quimiosintetizante, ok? O que acaba fazendo com que, para ser estabelecido uma cadeia, eu preciso ter um único grupo funcional, um único grupo, uma única população estabelecendo um nível trófico. Okay? Assim como acontece com o consumidor primário. Neste caso, só tem um gafanhoto. Consumidor secundário, neste caso, só tem esse passarinho aqui. Okay? Consumidor terciário, neste caso, só a cobra. Porém, vamos pensar no seguinte: se porventura este produtor, certo, morre por desidratação, por variação ambiental, por inúmeros fatores. Se ele vier a falecer, se ele vier a morrer, concorda que aquela matéria orgânica acaba sendo disponibilizada no ambiente também?
beleza? Porém, sua atividade de produção é interrompida. Então, se eu tenho, por exemplo, um declínio da população de produtores, se ele morreu por algum motivo, ok? Morreu. O que acontece com a população de consumidor primário? Ela também acaba morrendo, porque concorda que vai faltar energia, vai faltar nutrientes para que ele consiga se manter. Ele vai se manter durante um tempo, enquanto aquela matéria orgânica está disponibilizada. Mas quando essa matéria orgânica ela necrosar, entrar em decomposição, certo? Não vai ter mais algo disponível para esses gafanhotos, certo? O mesmo vai acontecer com o passarinho, beleza? E o mesmo vai acontecer com a cobra. Aí muitos falam, poxa, beleza, se todo mundo morre, quem vai gostar disso tudo? Queridos, olha essa rapaziada aqui, os decompositores. Eles não têm a capacidade de reciclar a matéria orgânica? Perfeito. Então eu posso dizer também que ele é o último nível trófico, certo? Porque ele é o nível que vai ter acesso aos nutrientes, tanto do produtor, consumidor primário, secundário, terciário, ele vai consumir a matéria orgânica de todo mundo. O problema é que, numa cadeia ecológica, olha aqui, cada espécie ocupa apenas um nível trófico, ok? E cada nível é ocupado apenas por uma espécie. Isso quer dizer o quê? Você não tem várias populações como consumidor primário. Você tem uma só. Para ser cadeia, você tem uma só. E se você tem uma só, isso aqui se torna extremamente favorável a impactos, certo, ambientais. Como, por exemplo, se porventura for liberada uma grande quantidade de agrotóxicos, né? E esses agrotóxicos, eles vêm, por exemplo, e exterminam o consumidor primário da área. O que vai acontecer com uma população de produtores diretamente? Vamos pensar aqui, vou trocar até a cor para a gente identificar melhor. Exterminou o consumidor primário. O que acontece? Inicialmente, a população de produtores aumenta de maneira significativa, certo? A população de consumidores primários a gente já viu que ficou estagnada porque foram eliminados, né? E a população de consumidores secundários? Queridos, secundários eles não precisam consumir o primário, então em tese não teria recurso disponível alimentarmente falando para esses indivíduos. Então o que acontece? A população dele tende a cair. O que acontece com a população de consumidor terciário? Tende a cair também, ok? Inicialmente, a população de consumidores, de decompositores consumidores, tenderia a aumentar, dado a quantidade de matéria orgânica disponível imediatamente. Mas sem um caráter fisiológico de reposição, a tendência é que inicialmente você tenha um aumento dos decompositores e posteriormente um declínio, porque não vai ter mais o que comer. Consequentemente, o que aconteceria com toda a cadeia, certo? Como chegamos à lógica racional que todo mundo seria extinto, digamos assim. Por quê? Porque não tem uma grande quantidade de interações acontecendo. Porém, meus queridos, quando nós avaliamos uma teia alimentar, veja bem, uma teia alimentar, ela tem um outro significado. Porque na teia alimentar, se você observar diretamente, o que acontece? Olha aqui, cada espécie pode ocupar vários níveis tróficos, certo? E cada nível pode ser ocupado por várias espécies. Isso quer dizer o quê? Quantos indivíduos produtores podem existir nessa área? Queridos, olha aqui, eu tenho uma plantinha, duas plantinhas, três plantinhas, ou seja, eu tenho 3 organismos produtores nessa área, certo? O que acaba aumentando a estabilidade do meio, porque eu posso criar várias cadeias a partir desses consumidores, ok? Tipo, se nós observarmos aqui, existem animais que conseguem consumir os 3, certo? Nesse caso, existem animais que conseguem se relacionar de acordo com seu nicho, com diferentes produtores. Então eu consigo estabelecer vários consumidores primários, assim como vários consumidores secundários. E um detalhe, uma única população, como já foi abordado, ela consegue ocupar diferentes níveis tróficos, ok? Se nós formos avaliar, digamos o seguinte, vamos pensar essa cobra aqui, certo? Essa cobra ela pode consumir essa ave, ok?
Mas se você parar para pensar friamente, vamos analisar. Essa ave, quando come esse caramujo, o caramujo comeu a planta. Então eu posso dizer que a planta é produtor. Esse caramujo, neste caso, é um consumidor primário. Essa planta, ao comer o caramujo, ela se torna consumidor secundário. E essa cobra, consumidor terciário. Ok, estabelecemos aqui uma relação interessante. Porém, se por acaso essa cobra opta por comer essa ave aqui embaixo. Veja bem, esse indivíduo aqui não é um produtor, beleza? Quando essa ave come esse produtor, ela não se transforma no consumidor primário, mas nesse momento, olha o que acontece. A ave está consumindo isso, ou melhor, a cobra está consumindo essa ave. Então, nesse caso, ela não é mais consumidor secundário e terciário, e sim consumidor secundário. Se ela agora é um consumidor secundário, percebeu que quando ela come uma ave que comeu um caramujo, que comeu a planta, ela vai desempenhar o papel de consumidor terciário. Porém, se ela come uma ave que comeu uma planta, ela está sendo consumidor secundário. Percebeu que a mesma população pode ocupar dois níveis tróficos diferentes, certo? E isso acaba fazendo com que você tenha disponibilidade de recursos distintos. Você consegue fazer recursos nutricionais, você consegue fazer diferentes tipos de interação e, principalmente, ocupar nichos distintos. Certo? Uma vez que é bom deixar isso bem claro, se nós pegarmos o nicho de cada espécie dessa, eu posso diferenciá-lo em dois tipos diferentes de nicho, que a gente já conversou sobre isso em aulas anteriores, ok? Existe um nicho chamado de potencial, que é aquele nicho determinado pela evolução da espécie, é aquilo que está impregnado, cara, no DNA dela, é o que ela pode fazer, não o que necessariamente ela faz, certo? E se ela pode fazer, ela tem enzimas, tem um caráter bioquímico que permite o consumo, por exemplo, dos animais que estão disponíveis para ela naquele meio, ok? Já o nicho chamado de realizado é aquilo que está de fato sendo desempenhado pela espécie naquele momento, ou seja, esse realizado ele pode ser variável. Como assim, professor? Variável. Essa cobra ora não come uma ave, ora não come outra ave. Isso quer dizer que ela está mudando de nicho no momento em que ela consome aves diferentes? Isso mesmo. Isso mesmo. E ela pode fazer isso simplesmente modificando a forma de alimentação. Quer ver uma coisa? A espécie humana. Quando você pega uma colher, por exemplo, um garfo e bota um pedaço de carne na sua boca, você está desempenhando um determinado nicho. Mas quando você pega o arroz e o feijão e coloca na boca, na sequência você já está desempenhando outro nicho. Você está sendo um novo tipo de consumidor. Tá certo? Então isso é muito determinado, muito atrelado ao que está acontecendo no momento, ok? Isso acaba fazendo com que, se nós fizermos uma avaliação para entender qual das duas formas, cadeia ou teia ecológica, é mais estável, obviamente que a teia ela apresenta uma disponibilidade maior de recursos, justamente porque ela tem uma gama maior de nichos disponíveis a serem desempenhados. Tudo bem? Lógico que num caráter de, por exemplo, impacto ambiental, a gente consegue visualizar uma cadeia ecológica sendo muito mais impactada do que uma teia ecológica ou uma teia alimentar. Ok, queridos? Tudo bem? Dando sequência, vamos seguir, certo? Existe uma representação gráfica que vai determinar esse equilíbrio populacional entre os indivíduos, que é a chamada pirâmide ecológica. E como funciona esse fator de pirâmide ecológica? Se você observar bem no ambiente, é muito comum a gente observar quantidades diferentes, certo? Populações distintas, tamanhos populacionais diferentes, de acordo com a interação entre esses seres vivos e principalmente com o hábitat onde eles ocupam. Certo? Isso acabou fazendo com que alguns pesquisadores determinaram que, se você pegar a forma de uma pirâmide, vamos colocar aqui um triângulo, beleza? Ó, assim. Se eu pegar, vou fazer um triângulo melhorzinho aqui pra gente, ok? Vamos lá. Se você pegar um triângulo, vamos representar uma pirâmide aqui, ó, assim. O que vai acontecer? Essa base normalmente é mais larga, certo? E a gente tem
os degraus acima, estabelecendo com quantidades menores. Se você observa direitinho o que foi que os pesquisadores fizeram, certo? Eles entenderam que em toda a população, inicialmente, você tem uma gama, uma diversidade muito grande, uma população mais densa de organismos produtores. Então eu posso colocar esse produtor aqui na base, certo? Na sequência, esse é o indivíduo que apresenta mais energia disponível para ele mesmo, certo? Na sequência, eu tenho consumidor primário, que ele vai ter toda a energia do produtor disponível para ele. Logo, a população dele vai ser um pouquinho menor que a do produtor, mas ainda assim eu posso dizer que é maior do que a do consumidor secundário e assim maior do que a consumidor terciário, certo? E isso estabelece, nesse sentido, certo, uma quantidade, uma representação numérica significativamente redutora. Ela vai diminuindo, certo, decrescente ao longo dos níveis tróficos. E muitos pesquisadores perceberam isso e fizeram o seguinte: poxa, vamos criar então uma pirâmide chamada de pirâmide de números, que considera o quê? Simplesmente a quantidade de indivíduos. Só a quantidade, cara. Quantidade de indivíduos em cada população. Então, se você tem 30 produtores, não importa o tamanho dele, são 30 produtores. Se você tem 50 consumidores, não importa, são 50 consumidores. Beleza? Não importa o tamanho, não importa o peso, não importa nada disso. Quantidade. Ok? Isso se aplica em alguns casos. Como, por exemplo, se você pegar capim, certo? Uma população de capim numa determinada área, ela é significativamente grande. Vamos pegar um mangue, por exemplo. É significativamente grande, beleza? Quantos consumidores primários ocupam essa área? Obviamente que a população de consumidor primário vai ser menor do que a do produtor. A do secundário, consequentemente, menor do que a do primário. E se você pensar meramente em termos quantitativos, a gente consegue ver que, nesse caso, a população do capim ela é significativamente e numericamente maior do que a população de gafanhotos que está aqui. Beleza? E a população de sapos menor, o que mantém esse caráter gradativo das populações ao longo dos níveis tróficos, estabelecendo essa pirâmide de números, beleza? Porém, uma das coisas que muitos pesquisadores não querem, não gostam, que tipo não é legal você encontrar, mas é possível, é muito comum, seria a chamada inversão piramidal. E o que seria inversão piramidal? É quando você altera essa composição, essa estética da pirâmide, fazendo com que degraus superiores sejam maiores do que degraus inferiores. E isso é muito comum na pirâmide de números. Por quê? Vamos pensar no seguinte: lembra que eu falei com vocês que o que importa na pirâmide de números é a quantidade de indivíduos? Sendo a quantidade, meus queridos, se você pegar uma árvore, concorda que essa árvore aqui, embora seja enorme, gigantesca, é uma única árvore? E esta uma única árvore, ela acaba estabelecendo uma relação interessante, porque existem vários organismos que fazem uso da matéria orgânica produzida pela árvore, certo? Que é significativa. Então, se você observar quantas lagartas de mariposas existem nessa árvore, cara, pode ter um monte. Aqui no exemplo, são 700 lagartas, certo? Numa única árvore. E ainda assim, se eu pegar essas lagartas, existem ainda indivíduos fazendo o consumo dessas lagartas de mariposa, estabelecendo, por exemplo, a relação de consumo secundário, certo? Que seriam 20 pássaros, por exemplo, e ainda assim, 20 pássaros é maior em termos numéricos que uma árvore, ok? O que acaba rolando aquela inversão piramidal aqui. Isso acaba instabilizando aquele caráter, certo, da pirâmide, e a gente pode ver, por exemplo, uma alteração. Poxa, se eu não quero uma inversão piramidal, seria interessante, nesta situação, avaliar, por exemplo, o comportamento de uma outra forma de pirâmide, certo? E que outra forma de pirâmide é essa que a gente pode abordar? Aí sim, podemos levar em consideração o peso do indivíduo. Certo? Por quê? Se você observar comigo, olha, vamos calcular, levantar o peso, a biomassa, certo? Dessa árvore. Obviamente que não importa que é uma árvore só. Se eu pegar várias árvores ou uma árvore, não importa, o peso de todo esse grupo de matéria orgânica, esse compactado de matéria orgânica, vai ser maior do que o peso de todas as lagartas de mariposa juntas. Ok? Assim como, se eu pegar esses pássaros e pesar todos os pássaros, 20 pássaros juntos, pesar,
a massa dessa população, ela vai dar um peso inferior a das 700 lagartas juntas. Ok? O que acaba fazendo com que, se a gente quantificar não somente o número de indivíduo, mas a massa que ele pode apresentar, obviamente, queridos, que a gente vai restabelecer aquele padrão piramidal proposto, certo? E é exatamente o que a gente observa na pirâmide de biomassa. Ah, então essa pirâmide de biomassa tem várias formas diferentes de apresentação? Cara, na maioria esmagadora das situações, ela vai ter aquele padrão piramidal clássico característico com a base de produtores maior do que as bases, os degraus que a gente vai visualizar dos organismos que estão em níveis de consumo. Porém, existe uma exceção, certo? E que exceção seria essa? Quando a gente faz a quantificação dessa pirâmide de massa, de biomassa em mar aberto, ok? Aqui eu botei um exemplo para vocês de um cálculo do que seria a pirâmide de biomassa num campo, em que você pega os produtores, teria uma base muito mais larga, certo? Consumidores, que tem uma base um pouco menor, consumidor primário e secundário variando em níveis populacionais de biomassa, ok? Só que há uma diferença significativa. E qual seria essa diferença significativa? Quando a gente considera o mar aberto, existem valores e existem características fisiológicas nesses indivíduos que devem ser levados em consideração, ok? Vamos entrar numa ideia só para que a gente consiga fazer um cálculo bem rapidamente. Vamos entender como é que funciona esse comportamento dos organismos em mar aberto. Se você classificar os organismos quanto sua atividade funcional e sua capacidade de deslocamento, no mar nós podemos classificar 3 grupos de organismos especificamente. O primeiro grupo seria o grupo chamado de plâncton, certo? E quem são os organismos planctônicos? Queridos, são aqueles organismos que eles vão apresentar uma baixa capacidade de deslocamento, certo? Ou seja, ele se desloca muito pouco deslocamento. Isso quer dizer o quê? Ele é transportado, ele é carregado de acordo com o sabor da maré. Ele é levado para um outro, levado para um lado, levado para o outro, e fica assim o tempo todo, certo? E nesse caso, ele não vai ocupar, por exemplo, uma dimensão muito grande. Ele vai ocupar normalmente, em sua grande maioria esmagadora, aquela faixa inicial de 5, 10 centímetros de profundidade, certo? Ou seja, são organismos que são restritos a uma determinada área. E ainda assim, ele apresenta subclassificações planctônicas. Eu posso dizer, por exemplo, que o plâncton existem algumas classificações onde nós podemos observar indivíduos classificados como zooplâncton, certo? Quem seria o zooplâncton? São normalmente larvas de outros indivíduos que vivem ao longo do oceano, certo? Por exemplo, pode ser larva de peixe, certo? Em alguns casos, larva de crustáceos, beleza? Mas uma característica interessante que vai ajudar a gente a entender algumas coisas, eles são indivíduos larvais, certo? Em sua grande maioria, ok? Existem adultos? Sim, só que os larvais eles são mais abundantes, vamos dizer assim. Existem os chamados fitoplâncton. Quem são os organismos que são classificados dentro do fitoplâncton? São normalmente microalgas, organismos de capacidade fotossintética, certo? Opa! Então quer dizer que eles são produtores? Sim. Só que eles são indivíduos adultos, guarda isso, não condição larval. E existem várias outras variações planctônicas, como por exemplo, existe o bacterioplâncton, que o próprio nome é autoexplicativo, ok? Existe, por exemplo, que tem um cunho microscópico, ok? Assim como o fitoplâncton, existem muitos que são microscópicos, a sua grande maioria, na verdade, ok? Existe também uma coisa interessante, se você observar, esse é mais difícil da gente observar, mais difícil da gente classificar, existe o virioplâncton.
Ou seja, professor, isso quer dizer que existem vírus nesse plâncton? Sim. O problema é que você tem que tomar um cuidado gigantesco ao abordar o virioplâncton, por quê? Aí existe ainda uma pequena discussão, certo? Para saber se esse organismo está em comportamento fisiológico, em atividade metabólica, para ser classificado como um ser vivo, certo? Em níveis de vestibular, essa discussão ainda não teve um caráter, digamos assim, definitivo, ok? Então, não é muito legal você usar como classificação de um ser vivo essa questão planctônica, mas eu coloco aqui para vocês, para você lembrar que existe vírus também disponibilizado nesse plâncton, tudo bem? Uma outra categoria de seres vivos que a gente consegue visualizar muito bem no oceano, eu vou botar aqui do lado, que seria o que a gente chama de organismo nectônico, ou nécton, ok? E quem seria o nécton? Assim como o plâncton é aquele cara que tem pouco deslocamento, o nécton é aquele camarada que ele vai apresentar uma alta capacidade de deslocamento, muito deslocamento, certo? E esse deslocamento, ele acaba acontecendo na coluna de água. Ele consegue subir, consegue descer, certo? Deslocamento. Como, por exemplo, um peixe, beleza? Aqui você consegue ver peixes, répteis aquáticos, marinhos, ok? Aves marinhas, como pinguim, por exemplo, você consegue observar. Então, são organismos de mais amplo espectro de atuação, eles têm um nicho um pouco mais amplo, beleza? E esse terceiro grupo de organismos que merece um destaque, o chamado bênton, ou organismos bentônicos. E quem são esses indivíduos que estão no grupo dos bentônicos? Vou botar aqui para vocês. São indivíduos que normalmente eles estão associados a regiões de substrato, a região mais profunda, certo? E quando ele está na região profunda, ele não é classificado diretamente pelo deslocamento, pelo menos nesse momento. Existe uma classificação que a gente já vai ver, mas nesse momento, para ser classificado como bentônico, ele tem que estar associado ao substrato, certo? E ao associar o indivíduo ao substrato, você pode ter duas formas de ação sobre esse substrato. Por exemplo, se a gente considerar a primeira forma de ação do substrato, no substrato, seriam aqueles indivíduos que estão fixos nos substratos, ou os chamados indivíduos fixos ou sésseis, que é o que acontece com poríferos, certo? O que acontece com esponjas, eles ficam lá presos, lá no fundo, garradão, certo? Porém, se você observar, existe uma outra categoria desse bênton ainda no substrato, certo? Que seria uma categoria de organismos que ele consegue se deslocar ainda do substrato. Ele não consegue vencer a coluna de água com tanta facilidade, mas ele consegue um deslocamento significativo, que são os chamados indivíduos errantes, certo? Alguns chamam de vagens, que seriam aqueles que conseguem se deslocar, mas ainda no fundo, como uma lagosta, por exemplo, ok? Animais que conseguem, peixes de substrato profundo, como linguado, por exemplo, beleza? Agora, uma coisa interessante que cabe ressaltar para vocês aqui seria a situação seguinte. Quando você pega essa classificação, plâncton, nécton, bênton, isso não está associado diretamente ao fundo do oceano, certo? Você pode ter, por exemplo, algumas regiões onde você encontra plâncton na superfície, certo? Nécton vagando, se deslocando, o bênton no fundo, e você consegue ter uma interação entre eles. Obviamente que é muito prejudicada, principalmente por conta das variações de pressão, ok? Depende muito da profundidade do que você está falando, tudo bem? Nesse caso, queridos, como que eu consigo ver a interação daquela variante da pirâmide energética, da pirâmide de biomassa, principalmente, a pirâmide de biomassa, ela tendo essa variação populacional, desestabilizando aquele equilíbrio dos degraus da pirâmide? É muito simples. Quando você observa, vamos pensar comigo aqui rapidamente. Plâncton, nécton, bênton. Se tu observar, onde que está vivendo cada um deles? Se a gente fizer uma classificação bem rápida aqui, ó, fundo do oceano, ok? Aqui você vai ter a superfície do oceano e os organismos vivendo aqui dentro. Vamos colocar que aqui em cima você tem, ó,
aqui em cima você vai ter o plâncton. Beleza? Plâncton. Aqui embaixo, no meio do caminho, certo? Você vai ter o nécton, certo? Por exemplo, você pode ter um peixinho aqui, ó, certo? Tá aqui, nécton. E quando você pega lá no fundão, vou botar aqui, ó, você vai ter os organismos bentônicos, certo? Um organismo vai agir aqui. Tudo bem? Meus queridos, olha que coisa interessante que pode vir a acontecer. Como eu falei com vocês, aqui em cima eu posso ter tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton. Beleza? Vamos pensar no seguinte. O zooplâncton, ele consome o fitoplâncton. Então, vamos colocar, se eu tenho o zooplâncton aqui, ó, opa. Se eu tenho o zooplâncton aqui, certo? E eu tenho o fitoplâncton aqui, o que pode vir a acontecer? Esse fitoplâncton, ele serve de alimento para o zooplâncton. Beleza? Porém, existem vários organismos nectônicos, como peixes, por exemplo. Esses peixes, eles fazem o consumo desse plâncton, ok? E existem ainda outros peixes maiores, vamos colocar um tubarão, por exemplo, que ele faz o consumo desses organismos, certo? Interessante ressaltar para vocês o seguinte: a população de fitoplâncton, como eu falei anteriormente com vocês, são indivíduos adultos, certo? A população de zooplâncton, como eu falei com vocês, são indivíduos que têm um caráter larval, em sua grande maioria. E o que acontece? Senhores, se você observar, larvas são indivíduos que apresentam uma das fases de desenvolvimento de organismos. Então a larva, o principal caráter de uma larva é a sua alta capacidade de consumo, certo? É um organismo, é um estágio que o objetivo principal é consumir, é comer, ela precisa comer, certo? E os adultos que estão lá no fitoplâncton são o alvo principal dessas larvas. Beleza? E ao fazer esse consumo, vamos pensar no seguinte: eu tenho uma população de fitoplâncton pré-estabelecida. Vamos colocar aqui, ó, se eu tenho essa populaçãozinha de fitoplâncton pré-estabelecida aqui, ó, fito, certo? O que acontece? Quando o zooplâncton consome esse fitoplâncton, a população de zooplâncton é menor. Mas ao consumir essa população de fitoplâncton, olha o que acontece. O tamanho da população começa a diminuir. E a biomassa dessa população também reduz de maneira significativa, fazendo com que, olha o que está rolando aqui, queridos. Houve, nesse caso, uma redução de maneira significativa do degrau, certo? Concorda que nesse momento houve uma inversão piramidal, porque aqui em cima, ó, é o zooplâncton. Aí muita gente pensa equivocadamente, né? Mas se aqui eu tenho zooplâncton, esse zooplâncton, quando ele come esse monte de fitoplâncton, a tendência é a população dele aumentar pra caramba. É aí que tá. Esse cara é larva. Se ele é um estágio larval, ele vai fazer muito consumo, porém, ele ainda não tem capacidade reprodutiva. Se ele não consegue reproduzir, ele consome e começa a entrar em estágios de quê? Por exemplo, de metamorfose. Fecha a boquinha, certo? E começa a modificar. Inclusive, muitos indivíduos desse estágio larval de zooplâncton, eles começam a ocupar, certo? A descer aqui e ocupar as condições de nécton. Porque quando adulto ele é nectônico. Deu para entender? Isso fez com que a população de fitoplâncton momentaneamente se tornasse extremamente reduzida, certo? Porém, nesse momento em que o zooplâncton interrompe o consumo para justamente entrar na fase metamorfose, certo? O que vai acontecer com essa população de fitoplâncton? Lembrando que se o fitoplâncton são indivíduos adultos, eles têm capacidade reprodutiva. Nesse momento, o que começa a acontecer? A atividade de reprodução desse fitoplâncton simplesmente restabelece a biomassa de toda aquela população.
fazendo com que o degrau da cadeia restabelecido volta de novo a ter aquele padrão, certo? Com um degrau um pouco mais largo, que é o clássico que a gente está acostumado a visualizar. Tudo bem, queridos? Beleza? Nesse caso, você tem essas variantes acontecendo por conta da atividade fisiológica de cada grupo de organismos envolvidos, certo? Ok? Show de bola, queridos. Vamos voltar para lá então. Nesse sentido, a gente consegue ver esses pequenos, essa pontual exceção à regra da pirâmide de biomassa. Tanto que a pirâmide inverte porque os produtores são algas microscópicas que se dividem tão rapidamente que sustentam uma grande biomassa de pequenos animais, que se reproduzem mais lentamente, justamente porque ele varia em função daqueles estágios larvais que eles podem apresentar. Ok? Nesse quesito, queridos, essa pirâmide de biomassa, ainda que contemple boa parte dos biomas, ainda cabe algumas exceções de inversão piramidal, exceto uma única pirâmide que não consegue inverter jamais, que seria a pirâmide de energia. Por que isso? Queridos, vamos parar para pensar comigo? Sempre, sempre. Se você pegar e quantificar energeticamente em termos de caloria, certo? Joules, ok? Sempre você vai ter o produtor com uma carga energética muito maior do que um consumidor, seja lá qual for. E o consumidor primário, ele tem disponível para essa população uma quantidade de energia significativa quando comparado com os produtores. Ok? Porque ele consegue acessar diretamente aquele indivíduo que é capaz de produzir celulose para se proteger. Beleza? Então, os níveis de consumo, eles acabam sendo estabelecidos de acordo com a disponibilidade de energia ou energia química que os produtores são capazes de produzir, certo? De converter. Já o consumidor secundário, o que acontece? Ele vai ter menos energia disponível para o seu grupo, porque os consumidores primários eles vão fazer o consumo, certo? E vão utilizar essa energia, boa parte dela, pelo menos. Okay? O que acaba fazendo com que o consumidor primário ele vai disponibilizar energia condicionando a biomassa, o tamanho da população, em função da energia que esse consumidor primário é capaz de disponibilizar ao secundário. Ou seja, sempre você vai ter um nível inferior com mais energia do que o nível superior, certo? Fazendo com que nunca haja aquela inversão. Tudo bem, meus queridos? Dando sequência, se a gente for avaliar a produtividade, isso aqui é um fator bem interessante que a gente pode abordar. Vamos visualizar o seguinte: se nós pegarmos a produtividade, principalmente em relação à energia que é capaz de ser disponibilizada no meio, se liga. Se nós avaliarmos aqui a quantidade de energia, visualiza, quantidade de energia que será disponibilizada para os níveis tróficos aqui embaixo. Aqui você tem o produtor, aqui você tem o consumidor secundário, aqui o consumidor terciário. Como que funciona assim? Eu posso dizer que esse produtor ele terá uma grande quantidade de energia disponível, porque o que está sendo disponibilizado em termos energéticos para esse cara é nada mais do que o sol. Certo? Seria a energia luminosa que essa planta é capaz de assimilar. Só que eu te faço uma pergunta. Essa planta ela tem todo o sol disponível para ela? De uma certa forma, sim. Mas quanto que de fato ela é capaz de assimilar? A quantidade de energia que ela é capaz de assimilar por conta da sua superfície fotossintética, pela presença dos cloroplastos, a clorofila, certo? A intensidade luminosa que ela é submetida, tudo aquilo que ela consegue assimilar no comportamento fotossintético nós vamos chamar de produtividade primária, bruta. Por que produtividade primária? Que é o primeiro nível trófico, certo? Mas ela é um consumidor primário? Não esqueça, o primeiro nível trófico são os produtores, ok? O diferencial é o seguinte: para que ela vai assimilar essa energia? A produtividade bruta equivalente à atividade fotossintética seria aquilo que essa planta consegue incorporar e produzir como matéria orgânica, que seria a matéria orgânica dela,
disponível para ela na sua estrutura, na sua folha, na sua raiz, no caule, certo? Em toda a matéria orgânica que ela é capaz de assimilar nos seus tecidos. O diferencial, queridos, é que essa matéria orgânica que foi disponibilizada, muitas das vezes, essa matéria orgânica ela acaba sendo consumida por alguns herbívoros. Porém, o que está disponível para os herbívoros não necessariamente será toda a sua matéria orgânica, porque ela apresenta o metabolismo de consumo daquela energia que ela assimilou em moléculas extremamente energéticas, como por exemplo carboidratos e lipídios. Inclusive, ela vai perder uma boa parte dessa energia, uma boa parte desses átomos na respiração. Plantas também fazem respiração celular, então ela acaba perdendo, por exemplo, uma quantidade significativa de dióxido de carbono, certo? Que acaba eliminando parte daquela energia que ela consumiu, que ela foi capaz de assimilar e incorporar na sua matéria orgânica, fazendo com que, se nós considerarmos tudo que ela assimilou, eliminando aquilo que ela perdeu na respiração, aquilo que ficou disponível na sua matéria orgânica que os herbívoros poderiam consumir, eu vou chamar de produtividade primária líquida. Por quê? Porque eu eliminei, cara, eu tirei aquela parte da respiração dela, certo? Eu joguei fora. A planta jogou fora porque necessariamente, fisiologicamente, ela precisava fazer isso, tá certo? Só que agora o que acontece? O que sobrou é o que o herbívoro vai tentar comer. Só que existe um probleminha, um pequeno probleminha, certo? Olha só, se nós pegarmos esse herbívoro, ele vai comer a planta inteira, ele vai assimilar tudo? Não vai, não vai. Uma boa parte daquilo que ele vai consumir, entenda, ele não vai consumir a planta inteira, ele vai consumir uma parte. Só que essa parte que ele consome está enriquecido com celulose pra caramba. E o que acontece no seu metabolismo? Lembra que celulose é um dos nutrientes mais difíceis de serem fragmentados, um dos mais difíceis de serem digeridos, certo? Então, aquilo que ele foi capaz de ingerir, ele mastigou e engoliu, ok? Só que aquilo que ele engoliu vai ser incorporado diretamente? Não, cara, não. A celulose não permite, certo? Ele vai precisar de uma série de estratégias fisiológicas para conseguir consumir uma parte daquela celulose, como, por exemplo, fazer associações simbióticas com micro-organismos capazes de produzir celulose, que a maioria não consegue, ok? E nesse caso, aquilo que ele consegue de fato assimilar, eu vou chamar de produtividade secundária bruta, que é aquilo que ele conseguiu consumir, porém, uma boa parte daquilo acaba sendo eliminado nas fezes. Então, o que de fato é acessado à corrente sanguínea, é aquilo que é disponibilizado para as células dele, seria uma porção bem menor, quase um terço, dependendo do organismo, certo? Daquilo que ele é capaz de consumir. Por quê? Ainda assim, o que acontece, queridos? Se você pegar aquilo que foi assimilado, que foi perdido pelas fezes, cara, o que a célula vai fazer? A célula não vai fazer a bendita respiração celular? E na respiração celular você não tem eliminação de gás carbônico também? Então aquilo que vai para a célula, certo? Ainda tem uma quantidade significativa, uma parcela significativa que é perdido com a respiração. Então aquilo que o organismo consegue de fato assimilar nos seus tecidos, certo? Aquilo que de fato é convertido em sua matéria orgânica, é uma parcela bem menor daquilo que foi disponibilizado para ele. E isso aqui que a gente acaba viabilizando, que a gente acaba verificando nesses organismos, seria a produtividade secundária líquida, que é toda a bruta, tirando o que foi perdido na respiração. Queridos, e é essa taxa aqui, ó, que foi perdida, é isso aqui que foi assimilado, por esse organismo, que vai ser disponibilizado pelo próximo consumidor, nesse caso secundário, o terciário. Só que aqui já tem uma variante. Olha quanto que o primário perde nas fezes e quanto que o terciário vai perder nas fezes, que o processo é o mesmo. Ele assimila, ele vai comer o que está disponível, que ele não vai comer tudo, toda a população, ele vai comer um ou outro. Assimila, aquilo que ele consumiu, parte ele perde na fezes, porque ele tem 100% de eficiência digestória. Aquilo que ele perdeu nas fezes, certo? Isso já foi perdido, já era. Ok? Não é assimilado. E aquilo que ele conseguiu assimilar, ok? Isso aqui ainda vai para a corrente sanguínea, que vai ser acessado pelas células. E as células vão fazer respiração celular.
fazendo a respiração celular ainda vai ter uma perda significativa, o que acaba fazendo com que a parte assimilada é bem menor ainda. Deu para você perceber que em cada nível trófico desse, por onde a gente está passando, a gente consegue visualizar perdas significativas, tipo aqui, muito foi perdido. Nesse cara aqui, muito foi perdido. Esse cara aqui não será diferente, muito será perdido. E há um cálculo estimativo em que essas perdas chegam a 90% do que foi consumido. Ah, perdi mais 90% aqui, aqui mais 90%. Ah, professor, você está querendo dizer que de um nível trófico para outro eu só consigo assimilar em torno de 10% do que foi consumido? Sim. O que é assimilado é muito pouco. É muito pouco. O que acaba fazendo com que, por seleção natural, o indivíduo que consegue fazer um processo de assimilação, um processo digestório mais eficiente, ele já está na vantagem. Mas uma coisa é certa, se você avaliar o fluxo energético que acontece aqui, ó, concorda que nesse sentido do fluxo energético, o que vem acontecendo? A taxa de energia ela vai se perdendo, ela vai reduzindo a cada nível trófico. E se vai reduzindo a cada nível trófico, você consegue ter, por exemplo, consumidores de altas ordens, como por exemplo, consumidor de 6ª ordem, consumidor de 7ª ordem. Isso não é possível, certo? Isso aqui não é possível. Por que eu não consigo fazer isso daqui? Porque não tem energia disponível para o cara. Ele não consegue se manter, certo? Nesse caso, ainda dá mais força para aquela manutenção da pirâmide energética que a gente acabou de conversar. Tudo bem, meus queridos? Vamos parar um pouquinho por aqui e logo logo vou colocar mais uma aula para vocês aí para a gente dar continuidade na ecologia, tudo bem? Forte abraço a todos.